O profeta Ageu, capítulo 2, nos diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 20 até o 23. Ageu, capítulo 2, versos 20 a 23, nos diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavaleiros ou os cavalos, e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, amados irmãos. Senhor, nós estamos diante de Ti neste culto, dando continuidade ao culto ao Senhor desta noite, no momento de pregação da Tua palavra. Que de fato, ó Deus, este culto seja mantido no nosso coração com o desejo de Te adorar enquanto somos edificados pela pregação da Tua palavra. De tal maneira que toda a nossa mente e coração estejam no Senhor. Que a devoção do nosso coração esteja em ouvir a Tua palavra e a pregação dela. E que o Senhor, com muita misericórdia, use o Teu servo para a edificação nossa do Teu povo, a fim de que a nossa esperança esteja firmada unicamente no Senhor e a nossa vida seja dirigida pela Tua palavra. É o que Te pedimos com confiança, nos achegando a Ti pelos méritos do nosso Redentor Jesus Cristo, o nosso Rei glorioso, que voltará em breve para resgatar a sua igreja, no nome de Cristo. Amém. Amados, em tempo de crise, que confiança deve marcar fundamentalmente o coração do povo de Deus? De fato, nós vivemos em um mundo de crise, pelo fato desse mundo ser um mundo caído. A esperança de um mundo pleno de paz será uma esperança falsa se essa esperança estiver firmada do lado de cá da eternidade. Porque enquanto a realidade do pecado existir, e essa realidade só será removida com o retorno do nosso Redentor, nós continuaremos vivendo num mundo arruinado, cheio de crise. E conforme o fluxo da história se desenvolve, tais crises podem se atenuar ou podem se agravar. Como é grave a crise atual que nós vivemos. Uma crise de saúde que afetou um planeta inteiro e modificou drasticamente, e afetou drasticamente as condições de nações inteiras, até mesmo as mais poderosas, experimentaram uma nova cultura transformada por causa de uma saúde, um problema de saúde, um vírus. Essas crises dramáticas, irmãos, removem do coração da humanidade confiança, segurança e esperança. Mas, ao mesmo tempo, e esse é o desespero pior, esses momentos de crise são propícios para gerar e projetar falsas seguranças para suprir esse anseio do coração dos homens. E esse é um risco que, inclusive, nós, povo de Deus, sofremos. Todos nós queremos solução para uma crise. O risco que nós corremos é, em meio a elas, nos desesperarmos profundamente, ou então, depois de nos esperarmos profundamente, projetarmos uma solução para essas crises em algo temporário. Esperamos um governo novo e ele vem, e agora nós precisamos esperar outra coisa. A vacina chegou, mas precisamos esperar uma imunização global. Chegou há dias e não passamos muito, se é que chegamos, ou melhor, não chegamos ainda a 2% da população do nosso país.
E depois da vacina? E depois do fim da pandemia? Embora não tenhamos vivido uma pandemia desta maneira na nossa geração, que afetou tão drasticamente, tivemos problemas de saúde mesmo. Há tão pouco tempo, todos nós passamos por isso. Primeira vez que eu ouvi o termo influenza foi um desespero para mim, porque essa coisa vai nos afetar, não nos afetou como nos afetou o coronavírus. Mas o que virá depois? Será uma crise de ordem sanitária? Será uma crise de ordem econômica? Será uma crise de ordem social? Ou será uma crise moral profunda que afetará a igreja e arrasará, como tem caminhado a igreja para o declínio espiritual? O que virá depois? Momentos na história, então, evidenciam crises profundas, ou dá à humanidade um arrefecimento dessas crises para uma aparente paz. E como eu disse, esses momentos são propícios para gerar desespero e também falsa esperança no coração dos homens. Nós vivemos crises, irmãos, que não são apenas de ordem social, como uma pandemia dessa, que afeta todos nós, que marca a história de todos nós, mas há crises individuais profundas que afetam o nosso coração também. E nesses momentos, então, de crise, seja de que esfera for, nós precisamos ter no coração assentado uma confiança que nos sustentará. Que confiança deve ser essa? É o que veremos nessa passagem. Uma confiança que precisa se assentar no nosso coração em tempo de crise. Nós, como povo de Deus, ter no coração assentado uma confiança profunda, para que esses momentos não sejam aterrorizadores para nós. Era um tempo de profunda crise também nos dias de Ageu, porque o povo que voltou do exílio ainda estava vivendo subjugado por reinos poderosos. Se você conhece o livro de Isaías, você sabe que Isaías havia profetizado o juízo de Deus sobre o povo, o retorno deste povo depois de um tempo de disciplina, mas também o reestabelecimento de um reino glorioso. Só que nos dias de Ageu, a promessa gloriosa de Isaías ainda não havia se cumprido. E o povo estava subjugado por reinos poderosos, como a Babilônia, que os levou para o cativeiro de maneira terrível. E depois os impérios Medo-Persa e Persa, assentado no trono agora, depois de Ciro, então passando alguns reinos, Dário, povo subjugado. Não era o Israel o reino poderoso da terra dos dias de Davi e Salomão, era um reino subjugado por outros reinos poderosos, mas esse não era o único problema do povo de Deus, essa não era a única crise que experimentavam, eles também estavam andando longe dos caminhos do Senhor. Ageu então é levantado nesse contexto, para restaurar a vida espiritual do povo de Deus, e também restabelecer no coração do povo confiança dos cuidados do Senhor pelo seu povo. Essa é a mensagem de Ageu, entregue em 4 vezes. Depois de tratar o coração do povo, o seu pecado, nessa última mensagem aqui do texto que lemos, o Senhor fala da restauração da confiança do povo em Deus, quanto ao triunfo do seu reino e também quanto à manutenção do reino davídico. Promessas que apontam então, irmãos, para o triunfo glorioso do dia do Senhor e para o reinado eterno de Cristo, o nosso Redentor. Esta passagem nos faz entender que em tempos de crise, portanto, a confiança que deve marcar fundamentalmente o coração do povo de Deus deve ser a confiança no triunfo glorioso do dia do Senhor e a confiança do reino eterno de Cristo. Essa é a mensagem desse texto. É isso que Ageu ensina aqui. No entanto, para que isso fique mais claro ao nosso coração, nós precisamos entender como essa afirmação, então, pode ser encontrada nessa passagem. Qual foi a ocasião, então, dessa passagem? Diz aí no verso 20, que a palavra do Senhor, então, veio segunda vez a Ageu, no mesmo dia da terceira mensagem, que foi aquele período em que o povo de Deus já havia desabastecido os seus celeiros com a semente, mas ainda a terra não havia produzido nada,
e aquele misto de uma expectativa da bênção de Deus com a experiência frustrada da disciplina de Deus estava no coração do povo. Deus vem, manifesta o seu perdão, a sua graça e mostra que iria abençoar o seu povo para aquele momento. Mas agora, o Senhor volta novamente restaurando a confiança do povo de Deus. Como eu disse, um povo subjugado, que esperança estava rompida em seu coração, sem saber como seriam seus dias, se eles definhariam como vassalos de reino em reino, como passaram pelas mãos desses 3 grandes impérios, ou se a promessa do Senhor se cumpriria. Se o trono de Israel ficaria governado de maneira tão frágil, a tal ponto que aquele que estava reinando ali, Zorobabel, nem é chamado de rei nesses dias, exatamente pela condição de vassalo ali, apenas administrando um reino subjugado. Mas como veremos, ele era rei, ele era um descendente real, e ele deveria governar ali, mas nem disso ele é chamado. Tal era a fragilidade do povo. Então nós encontramos o Senhor vindo ao seu povo, falando do seu perdão, da sua graça e da bênção dele sobre o seu povo. É assim que termina o verso 19. E agora, nesse mesmo dia, o Senhor convoca Ageu para uma última mensagem, a última do próprio profeta, a última mensagem que está registrada nas Escrituras. Essa mensagem tem um destinatário mais específico, que é Zorobabel, o governador de Judá. É isso que está escrito aí no verso 21. Uma palavra dirigida especificamente a ele. A pergunta é: por que uma mensagem tão específica a Zorobabel? Se todas as outras mensagens foram mais amplas, por que essa mensagem específica a Zorobabel? Qual era a necessidade dela ser endereçada assim? Para entendermos isso, irmãos, nós realmente precisamos entender o que Zorobabel representa, ou melhor, quem é que ele representa. Se você gosta de ouvir rápido o final da história, o ponto final dessa explicação será que Zorobabel representa ninguém menos do que o próprio Cristo. É por isso que a mensagem é dirigida para ele, porque Zorobabel representa a continuidade da linhagem de onde virá o Cristo, representa o próprio Cristo e aponta para o próprio Redentor. Esse é o fim da história, mas é importante você entender por que dá para afirmar isso. Zorobabel, irmãos, ele é filho de Salatiel, e ele também é neto de Jeconias. Conforme lá a genealogia de Mateus, no capítulo 1, verso 1 e 12, diz que Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio babilônico. Depois do exílio, então, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Jeconias é o mesmo rei Joaquim, o último rei legítimo que sentou no trono de Israel, por um período muito curto de tempo, porque ele tentou enfrentar Nabucodonosor, e ele então foi levado ao exílio, e Nabucodonosor instaurou um substituto fraudulento no reino, que era o tio de Jeconias ou de Joaquim, mas não era o descendente legítimo, porque o único que poderia sentar no lugar de Joaquim seria o seu filho, mas subjugado já por Nabucodonosor, então, a um reino paralelo, mas o último rei legítimo que sentou no trono de Israel antes do exílio babilônico foi este homem Jeconias. E Zorobabel é descendente dele, portanto, um descendente do próprio rei Davi, a quem Deus havia prometido que nunca faltaria um descendente no trono. Diz lá em 2 Samuel 7,16, Deus falando a Davi: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Zorobabel, portanto, irmãos, representa a continuidade da promessa do Senhor, a promessa da vinda do filho de Davi, que se assentaria no trono para sempre. Mesmo depois da rebelião do povo de Deus, que resultou naquele dramático exílio babilônico de 70 anos, a promessa do Senhor estava mantida. Um descendente de Davi governava Israel, e ele era Zorobabel. E, portanto, sem essa interrupção, a promessa da vinda do Messias, Jesus Cristo, estava mantida. O filho de Davi, como o próprio Senhor diz a Maria, aquele que se assentaria no trono de Davi, esta promessa estava mantida, porque a linhagem real estava mantida pelo Senhor. Zorobabel, portanto, irmãos, é parte constituinte da expectativa dessa promessa nos dias do profeta Ageu, como descendente do reino davídico.
É por isso que a mensagem é dirigida para ele. O que o Senhor está querendo fazer aqui é restabelecer no coração do povo a confiança do cumprimento da promessa messiânica pela manutenção do filho de Davi sentado no trono, até que se sentasse aquele que permaneceria para sempre. No entanto, é importante entendermos que, embora a mensagem seja dirigida a Zorobabel, ela não parece ser uma mensagem secreta. Não há nenhum indício no texto que essa mensagem foi entregue num quarto secreto aos ouvidos. Como todas as outras não foram, é muito provável que essa mensagem teria sido mesmo apresentada diante de todo o povo. Naquele mesmo dia, uma mensagem já tinha sido entregue. O direcionamento era para Zorobabel, como a primeira era para Zorobabel e também para o sumo sacerdote Josué. Mas o povo estava ouvindo isso. Portanto, o que o Senhor estava fazendo ali era restaurando no coração de todo o povo a confiança na promessa de Deus de enviar o seu Cristo, o filho de Davi que se assentaria no trono. Agora, por que a necessidade dessa mensagem, então, irmãos? Porque Israel realmente se encontrava num estado profundamente frágil. Frágil demais. Aqueles tempos de glória de Davi e Salomão tinham passado. Era um reino subjugado. Israel era uma província insignificante, de mão em mão. Não era Israel que representava o resplendor do reino de Deus, na sua glória e majestade. Se pensasse aquele povo em termos de glória e majestade, eles não pensariam no trono de Israel, que, como eu disse, aquele que estava sentado nele nem de rei era chamado. Mas o grande Nabucodonosor de dias passados, o Ciro que libertou o povo de Deus, agora Dário que autorizou a reconstrução do templo novamente, homens revestidos de glória e majestade com reinos esplendorosos, mas esse não era Israel. A condição do povo era em glória. E além da sua fragilidade política, social, econômica, havia um problema grave de pecado no meio do povo. Será que essa condição tão medíocre do povo de Deus naqueles dias significava que Deus havia deixado de se preocupar com a sua promessa? Será que Deus havia falhado, ou, na melhor das hipóteses, Deus havia desistido da sua promessa por causa da rebelião do povo em manter um descendente no trono de Davi? Porque nem parecia o trono de Davi. Não tinha nada a ver aquele momento da história com um reino de glória. Será que Deus tinha desistido da sua promessa messiânica? Não. E exatamente a fim de assegurar ao povo de Deus isso, é que Deus vem mostrar que a promessa estava mantida, e ela estava ali, diante de todo o povo, Zorobabel. Não havia absolutamente nada que precisasse demover do coração do povo a confiança na manutenção do reino messiânico, do filho de Davi que se assentaria no trono. Lembrem-se, na medida em que a história da redenção foi se desenrolando, a história da salvação do povo de Deus, a história do povo de Deus foi se desenvolvendo, uma crescente expectativa foi sendo produzida no coração do povo de Deus, de que precisaria vir um rei que de fato fosse distinto e não falhasse, como falharam todos os outros reis, desde Davi, Salomão e todos os outros reis, embora alguns deles muito piedosos, mas todos falhos. Isaías já havia dito que um menino nasceria e reinaria. Os profetas, na sua maioria, já haviam anunciado a palavra. Nós estamos quase no fim, portanto, da revelação do Antigo Testamento. Tinha no coração do povo de Deus uma crescente expectativa de vir um rei soberano, glorioso, eterno, majestoso, permanente, existente de toda a eternidade, que se assentasse no trono e estabelecesse a paz plena para o povo de Deus. Mas o povo achou que isso tinha falhado, porque esse rei, ele não viria de outro lugar, senão de um descendente de Davi. Então, o que o Senhor faz aqui, a apontar para Zorobabel, diante de todo o povo, é exatamente dizer: a minha promessa não falhou. Apesar de vocês, apesar das circunstâncias, apesar dos dramas que marcam a história de vocês, eu não falho nas minhas promessas. Portanto, confiem que o meu Redentor virá, que o meu Rei eterno de paz e glória virá. E ele virá. E Zorobabel está apontando para esta vinda dele. E junto com isso, toda a condição
vivida e vista por vocês será absolutamente posta de ponta cabeça, que, como leremos no texto, esses reinos poderosos, aparentemente poderosos, serão destruídos completamente por mim no dia que eu vier. Isso mostra, portanto, irmãos, que aquele povo em estado de profunda crise precisava de uma confiança no seu coração. E Deus então vem aqui mostrar que esta confiança é a confiança no triunfo glorioso do dia do Senhor e a confiança do reino eterno de Cristo. Nós vivemos em tempo de crise. Qual deve ser a confiança fundamental que marca o nosso coração? Não pode ser expectativas temporárias, por melhores e mais nobres que elas sejam. Por mais que devemos, como parte da humanidade, nos engajarmos para dias melhores, mas a expectativa que deve trazer firmeza ao nosso coração em tempo de crise não pode ser nada dessa era, porque tudo nesse tempo passa, flutua, oscila. Crises vão e crises vêm. Mas o coração do povo de Deus deve ter, então, marcado fundamentalmente a confiança no triunfo glorioso do dia do Senhor e a confiança no reinado eterno de Cristo, nosso Redentor. Então, em tempo de crise, que confiança deve marcar o coração do povo de Deus? São duas. Em primeiro lugar, a confiança do triunfo glorioso do dia do Senhor. Ageu, aqui, capítulo 2, versos 21 e 22, vai mostrar isso para nós. Como eu disse, havia um anseio histórico do povo pelo estado de plena paz. Aquilo que nós chamamos, e que é o cumprimento popular, shalom. Aquilo que é posto, às vezes, nas praças dos finais de ano. Esse shalom é muito mais do que ausência de problema. É uma expectativa de uma condição de vida onde tudo estará completo no seu estado de perfeição, no lugar adequado. A única experiência de pleno shalom que o povo experimentou na história da humanidade foi antes da queda, onde tudo estava em absoluta ordem. E é uma experiência que será plena, como estamos vendo aqui, no retorno do nosso Redentor. Mas essa expectativa sempre foi a expectativa do povo de Deus. O shalom se estabelecer pelo poder do Senhor para todo o sempre. A impiedade será extirpada e Deus dará ao seu povo um reino de descanso glorioso. Ageu já havia prometido que haveria paz. E aqui, esse texto diz que essa paz, então, se manifestará pela destruição da impiedade. Porque não tem como, no mundo caído, onde a impiedade prolifera, haver paz enquanto essa impiedade não for extirpada. E o que o Senhor mostra para o seu povo é que esse dia chegará. Ele já havia dito que abalaria as nações, os reinos da terra. Se você ler o versículo 6 do capítulo 2, Deus já havia dito que causaria um transtorno cósmico. Esse dia da vinda do Senhor, irmão, será um dia terrível, insuportável para os ímpios. Joel 3,11 nos diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o pode suportar? É o que o profeta Joel diz. Mas também será um dia de gozo e alegria para o povo de Deus, como diz Lucas, no capítulo 21, verso 28. Ora, diz Lucas, ao começarem a suceder essas coisas que anunciam o retorno do Senhor, o povo de Deus deve exultar e se alegrar, erguer a cabeça, exultando, porque para nós, não juízo, mas a redenção se aproxima. O juízo do Senhor e a sua graça vem com o Rei dos Reis cavalgando em glória, estabelecendo a paz plena do seu povo e dizimando os seus inimigos. Deus, através do profeta Isaías, irmãos, já havia designado essa condição sublime. O final do livro de Isaías aponta para essa condição sublime, ao ponto do Senhor chamar ali essa condição de novos céus e nova terra. Isaías 65, 17, por exemplo, diz que, pois eis que crio novos céus e nova terra,
Não haverá mais lembrança das coisas passadas, jamais memória delas vai haver. Mas vocês se folgarão e exultarão perpetuamente naquilo que eu estou fazendo, ou naquilo que eu crio, porque eu crio em Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Verso 19 ainda diz lá em Isaías 56 ou 65, que o povo de Deus exultaria e se alegraria, ou o próprio Deus exultaria e se alegraria no seu povo. E nunca mais haveria nem voz de choro e nem de clamor no povo de Deus. Essa expectativa posta em Isaías é explicada lá no final do livro de Apocalipse, no capítulo 21, mostrando quando é que isso de fato iria acontecer. Não nos dias do retorno do cativeiro, mas nos dias do retorno do nosso Redentor. Apocalipse 21 diz assim: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céus e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também uma cidade santa, a nova Jerusalém, não aquela Jerusalém, uma nova Jerusalém. Uma Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, vestida, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. E ele também diz em Apocalipse que eu vi a voz vinda de um trono, uma grande voz vinda de um trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, ou com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o Senhor vai fazer o quê? Enxugar todas as lágrimas dos olhos, eliminar a morte, porque ela já não existirá. E não existindo morte, não haverá luto, nem tristeza, nem pranto, nem dor, porque essas coisas passaram. É essa a promessa. Embora nos dias de Ageu houvesse o triunfo de um reino perverso, isso teria um fim. O povo de Deus subjugado, irmãos, experimentaria aquele gozo eterno, aquela paz eterna, e disso eles não deveriam duvidar. Vejam comigo como está posta a linguagem aí, mostrando a ação exclusiva do Senhor na realização dessas coisas. Final do verso 21 diz: eu farei estremecer os céus e a terra. Ou a ideia aqui é que o Senhor está a ponto de sacudir os céus e a terra. Isso será em breve. Aquele que no princípio criou os céus e a terra e transformou um mundo de caos em ordem. Muito bom, como ele mesmo o define, esse mesmo Deus faria toda a sua criação estremecer novamente, e isso aconteceria em breve. Esse abalo cósmico, esse abalo universal viria da parte do Senhor, e isso atingiria as nações, por mais poderosas que fossem. É o que ele continua dizendo no verso 22. Eu derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações. Eu mesmo sou eu quem vou lançar em terra os cavalos de guerra e os seus cavaleiros, os carros de guerra, e aqueles que governam esses carros. A tropa de guerra também cairá, e não será uma guerra envolvendo o povo de Deus. O povo de Deus só vai assistir. Sabe por quê? Porque pelo juízo do Senhor, os ímpios se destruirão uns aos outros. Diz assim lá no texto hebraico: os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Essa ênfase que está aqui, portanto, na soberana atuação de Deus em prol do seu povo, vindo para trazer juízo sobre os ímpios, a fim de que o povo de Deus desfrute da verdadeira paz. Essa atuação de Deus, que independe da ação humana, já foi visto na história do povo de Deus, não é novidade. Por exemplo, nos dias de Saul, os filisteus se destruíram uns aos outros, e o povo de Deus ficou assistindo aquilo. Irmão, esse dia não será um dia qualquer. Novamente, Apocalipse diz lá no capítulo 19, verso 11 em diante, que a revelação de João é que ele viu o céu aberto e veio um cavaleiro branco. E sabe qual era o nome desse cavaleiro? Ou melhor, veio um cavalo branco. E sabe qual é o nome desse cavaleiro? O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os olhos dele são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, mostrando o resplendor da sua realeza. Coroas na sua cabeça. Ele tem um nome que ninguém conhece, senão somente ele mesmo, seu novo nome. Ele é vestido de um manto tinto de sangue.
E o nome conhecido dele é Verbo de Deus. Seguia este cavaleiro branco, o Verbo de Deus, um exército que há no céu, também montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E da boca desse cavaleiro saiu uma espada afiada, com ela as nações seriam feridas. E ele mesmo regeria com cetro de ferro, e pessoalmente pisaria o lagar do vinho do furor, da ira de Deus. E no seu nome e na sua coxa, no manto e na sua coxa, o nome que está escrito é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É assim que voltará em breve o nosso Redentor. No dia do Senhor virá para trazer paz ao povo de Deus, dar ao povo de Deus um reino glorioso, revestido de glória e majestade. Ele virá e virá em breve, para que o povo de Deus desfrute da verdadeira paz. Mas para que isso aconteça, a impiedade será julgada, até que o povo de Deus veja novos céus e nova terra, sem nenhuma tristeza mais. O mesmo livro de Apocalipse diz que nesta nova Jerusalém, os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos não estarão lá, porque a parte que lhes cabe é a segunda morte, com juízo. Irmãos, esta é a expectativa que o Senhor Deus queria restaurar no coração de um povo inseguro, por causa de uma crise experimentada, uma profunda crise. A promessa do Senhor não estava meramente circunscrita a algo temporário, mas, de fato, o profeta vem para mostrar ao Senhor que, embora as circunstâncias temporárias sejam dramáticas e as crises estejam ali, não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira do povo de Deus, haveria um dia que o reino do Senhor seria estabelecido em resplendor e glória por todo sempre. E era isso que deveria ser assentado no coração do povo de Deus, a fim de que o povo de Deus experimentasse descanso enquanto enfrentasse os momentos difíceis que enfrentariam. Nós conhecemos a história do povo de Deus do Antigo Testamento. Não houve esta restauração nos dias posteriores a Ageu. Muito pelo contrário, o povo de Deus saiu debaixo do Império Persa e do seu domínio e caiu debaixo do Império Grego. E onde estava nos dias da vinda do nosso Redentor? Subjugado. O mundo grego-romano foi um impeditivo para essa instalação plena do reino do Senhor nos dias do Antigo Testamento, exatamente porque não era aquele dia. A igreja do Senhor está debaixo de uma condição de crise, no mundo caído, subjugada, perseguida, porque ainda não chegou aquele dia. Os discípulos do Senhor Jesus achavam que a restauração de todas as coisas seria naquele dia. Quando o Senhor Jesus estava para ser assunto aos céus, eles perguntaram: será que é hoje que o Senhor vai resolver isso, vai restaurar o reino de Israel? E Jesus diz: não, mas eu voltarei para fazer isso. Do jeito que vocês vão me ver indo, vocês vão me ver voltando, porque chegará aquele dia. Para o povo de Deus do Antigo Testamento não havia clareza de que esse dia chegaria, mas primeiro viria Cristo em graça e depois em juízo eterno. Ele viria para realizar a sua obra de redenção, mas depois ele voltaria e no seu retorno, então, é que esse reino glorioso seria estabelecido, onde os séculos seriam consumados. Irmãos, isso tem que levar-nos a uma pergunta: o que nós temos esperado em tempo de crise? Não aguentamos mais usar máscaras, vamos ser sinceros. Não vamos deixar de usar, pelo menos eu falo por mim enquanto for necessário. Mas não tem ninguém aqui que ama máscara, ou pelo menos, normalmente não teria ninguém aqui que amaria ficar nessa condição. Nós estamos cansados dessa pandemia, mas o que deve estar assentado no nosso coração não é o fim dessa pandemia, como se isso fosse suficiente para nos dar condição de viver nesse mundo sem ele estar nesse estado de queda e de miséria. Por mais que realmente devemos desejar isso e no que depender de nós, contribuir para o fim dessa pandemia, mas isso não deveria ser um ponto fundamental de esteio no nosso coração, que nos gerasse segurança para viver nesse mundo cheio de crise.
porque uma crise vem e outra também. Espero que fique claro para vocês que eu não tenho nenhum prazer nessa crise e que eu não tenho nenhuma incredulidade em relação às capacidades dadas por Deus, pela sua graça comum de conferir aos homens habilidades para triunfar sobre dificuldades circunstanciais. O meu ponto é que seja essa crise, seja a que veio ou a que virá, nada deste mundo pode ser um ponto de esteio fundamental no nosso coração que nos dê paz, porque tudo é passageiro. O único lugar na história que nos trará o verdadeiro deleite será no dia do Senhor, quando este cavalo branco cavalgado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, invadir a história e a terra ser enchida da glória do Senhor, e o juízo será executado contra toda impiedade, e o povo do Cordeiro desfrutará da verdadeira paz, só no dia do Senhor, exatamente como Deus aqui gostaria que ficasse marcado no coração daquele povo através do profeta. Em tempo de crise, que confiança deve marcar fundamentalmente o coração do povo de Deus? Além da certeza do dia do Senhor glorioso, do triunfo do dia do Senhor, a restauração do trono davídico deveria ser uma esperança no coração daquele povo que apontava para o Messias prometido, a sua vinda, e para nós agora, com toda clareza, o seu retorno. Nós já explicamos por que Zorobabel está no centro dessa mensagem, porque a vinda deste reino de glória será acompanhada da vinda do Rei da glória. Aquela incerteza quanto à sustentação da promessa de Deus deveria ser dissipada do coração do próprio Deus, e é isso que Deus faz aqui nesta passagem. A promessa do Messias não falharia, pois Deus faria de Zorobabel, o seu servo escolhido, um anel de selar, conforme está escrito no verso 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, declara, ou diz o Senhor, e te estabelecerei, ou farei de ti como anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira questão que precisamos olhar para esse texto é a repetição aqui da ênfase do nome do Senhor quanto ao cumprimento dessa promessa. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou fazer isso cumprir. Você tem dúvida? Eu vou fazer. Você tem dúvida? Eu que sou o Deus Todo-Poderoso, eu vou fazer. Eu já expliquei para vocês em outra ocasião que Senhor dos Exércitos, ou Yahvé de Sebaote, significa o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é Senhor dos Exércitos, não só dos exércitos humanos, mas de todos os astros, dos anjos e de todas as coisas, aquele que tem absolutamente tudo sob o seu poder, de tal maneira que ao invés de Senhor dos Exércitos, poderíamos até traduzir como Senhor Todo-Poderoso, ou cujo todo o universo está debaixo do seu poder. O que o Senhor está dizendo aqui, sabe esta promessa que eu estou dando a vocês? Eu mesmo sou poderoso para cumprir, porque eu sou o Senhor dos Exércitos. Não duvide, eu sou o Senhor. Eu sou o Deus da aliança de vocês. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esta é a minha promessa. É como se o Senhor Deus aqui, por tantas repetições, tivessem tentando tirar do coração do povo qualquer dúvida do poder da sua palavra, da confiança nele. A ideia aqui de anel de selar, ou anel do selo, anel de sinete, como você encontra em outros textos, ou até mesmo apenas em anel, dependendo do contexto bíblico, onde já apareça que isso é um instrumento real de autenticação, tinha uma função de, conforme diz certo comentarista bíblico, de imprimir a marca de prioridade, ou para imprimir a marca de propriedade, ou endossar documentos. Algo muito parecido com as nossas assinaturas autenticadas nos tempos modernos, ou já as autenticações eletrônicas que experimentamos. O valor desse anel não estava tanto na sua nobreza de matéria-prima, embora, sem dúvida, para os grandes reis, eram revestidos de grande riqueza aqueles anéis.
às vezes anéis, às vezes algo que ficaria ali no pescoço como um colar, mas geralmente anel no texto bíblico. O valor deles não estava então no seu material propriamente, embora fossem muitos ricos os reis ricos, tivessem um anel muito rico os reis ricos, mas exatamente no que eles representavam, a autoridade do rei. Porque uma vez que aquele anel, seja ele um instrumento maior, tirado do pescoço para autenticar, ou seja um anel, como mais acontece no texto bíblico, chancelasse, autenticasse um documento, o poder daquele documento seria o poder da palavra do rei que o carregava. Quando o faraó, por exemplo, tira o seu anel de sinete e põe na mão de José, o que faraó está fazendo, está lá em Gênesis 41, 42, é dando a José a autoridade dele para tomar decisões, de tal maneira que o que José fizesse com o selo do anel real, do anel imperial, do anel faraônico, seria então o próprio faraó realizando, e ninguém poderia conquistar aquilo, ou questionar aquilo. Nós encontramos esse anel funcionando em poder também no contexto do rei Assuero, nos dias de Ester. Um anel que se torna quase que um centro do palco da disputa do povo de Deus em relação à sobrevivência deles, porque é um anel que passa de mão em mão, de Assuero, o rei, para Amã, o inimigo do povo de Deus, e depois da destruição desse, para Mordecai, tio de Ester, que protege o povo de Deus com o mesmo anel. O mesmo anel de Assuero foi usado para trazer destruição para o povo de Deus, e este mesmo anel foi um instrumento para a proteção do povo de Deus. Esse anel também aparece nos dias de Daniel, com outro Dário, fechando o selo da cova dos leões, juntamente com seus oficiais. Mas há uma passagem mais importante do que essas, quanto a este anel, que é dirigida a um neto de Zorobabel, ou melhor, ao avô de Zorobabel, o próprio Jeconias. Lá em Jeremias 22, 24, o Senhor diz assim para o avô de Zorobabel: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Por causa da impiedade de Jeconias, este último rei de Israel, por causa da sua imoralidade, distanciamento dos caminhos do Senhor, por não representar o trono de Davi como foi chamado para representar, pela sua infidelidade foi rejeitado por Deus. Aquele que tinha sido feito anel de selar já não era mais. Aquele que tinha sido posto na mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para a realização dos seus decretos, como um rei submisso ao Senhor, não sendo ele assim, Deus o havia arrancado e jogado fora, numa expressão de rejeição pela infidelidade dele. Havia uma estreita relação, portanto, irmãos, entre este anel e o rei, tanto é que em lugar nenhum o rei deixava esse anel, senão sempre no seu dedo ou então no seu pescoço. É por isso que, lá em Cantares, de maneira muito afetuosa, a mulher diz: me coloca no seu peito como um selo. E a palavra ali é este mesmo anel de selar, porque uma outra maneira de ter esse anel, sempre consigo, não era só no dedo, mas também como um colar, importante e nobre que era, porque representava o próprio rei. Só que Jeconias havia sido rejeitado pela infidelidade. E a respeito de um anel de selar, era a última mensagem que o povo de Deus tinha ouvido. Quando o Senhor veio ao encontro do seu povo novamente, e diz agora deste novo descendente real: eu vou fazer de você um anel de selar. Essa é uma mensagem, irmãos, de profundo encorajamento ao povo de Deus, do Deus que havia rejeitado um descendente de Davi como um anel de selar, agora pela sua graça estava dizendo: eu farei um anel de selar novamente. Se o seu avô não foi fiel a mim e eu demovi ele das minhas mãos, mas pela minha graça eu vou fazer de você, por ser meu escolhido de novo, por ser o meu servo,
aquele que me servirá, aquele que realizará a minha obra, eu farei de você o meu sinete novamente. Eu não sei se os irmãos conseguem compreender o impacto dessa mensagem para um povo que sabia que o seu último rei, antes do retorno do cativeiro, havia sido rejeitado, como um anel de selar rejeitado, e agora o Senhor Deus vindo novamente dizer: não vou rejeitar mais, eu vou receber para dar continuidade à minha aliança graciosa, de sempre ter um descendente meu, até que chegue o Messias, o verdadeiro rei que se assentará no trono e que não virá de outra linhagem, senão do próprio Davi. Era isso que Deus queria, irmãos, que o seu povo tivesse no coração como confiança, de que o seu reino triunfaria, e que a sua promessa de um Redentor, um Rei glorioso, não falharia. Chegaria o dia em que o Senhor então traria a plenitude do tempo para o seu povo, com graça e juízo, realizadas pelo seu anel de sinete, o seu servo, o seu ungido, o seu escolhido, o próprio Cristo. Ele voltará, cavalgando o seu cavalo branco, triunfando em glória, trazendo plenitude dos tempos, da vida e da glória para a sua igreja, para remover deste mundo ímpio toda a impiedade e dar ao seu povo a verdadeira paz, o nosso Cristo. Em tempo de crise, que tipo de confiança está assentada no seu coração? Ainda que almejemos soluções políticas, econômicas, sociais, epidêmicas, morais, educacionais, ou de quaisquer outras esferas, essa não pode nunca ser a confiança última do coração do povo de Deus, porque a nossa confiança plena e a nossa segurança só pode ser encontrada quando vermos o cavaleiro cavalgando em glória e trazendo plena e poderosa redenção para a sua igreja. Que isso produza em nós, portanto, amados irmãos, nesses dias de crise, confiança e descanso. E que demova do nosso coração, que retire do nosso coração quaisquer falsas esperanças, a fim de que o nosso coração esteja esperando apenas no nosso Redentor glorioso e naquele dia de glória, onde nós nos deleitaremos com a graciosa salvação, no nome de Cristo. Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Que de fato, Senhor, nós, o Teu povo, levantemos os nossos olhos, firmemos eles no autor e consumador da nossa fé, que esperemos esse glorioso dia com o coração seguro, certos de que para o Senhor não há impedimentos para o cumprimento das promessas Tuas, de que o Senhor virá em breve, cavalgando poderosamente em glória, para trazer a Tua igreja, plena e poderosa, redenção. Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa confiança, em nome de Jesus. Amém.